Nós iniciamos, Senhor, neste momento, te exaltando, te magnificando, te adorando, meu Deus. Levamos a nossa mente à presença do Espírito Santo, que é o único que pode nos elevar. Pai, nesse momento, como em todo o tempo, desse ponto em diante, que tudo que eu fizer seja, meu Deus, para levar o conhecimento, o entendimento, não só de mim mesmo, mas de todas as pessoas que precisam dessa palavra, do que já estão vivendo através dessa palavra. Espírito Santo governa sobre mim, reina sobre mim. E como a palavra disse e nos ensinou que o único que pode mortificar a nossa carne, o único que tem o poder para mortificar a nossa carne é o Espírito Santo. E eu me entrego completamente, Espírito Santo, à tua vontade. Faça-me nascer de novo, Espírito Santo, faça-me manter nesse novo nascimento. Em nome do Senhor Jesus, Deus Pai, eu tomo o nome do teu Filho, para iniciar este momento de comunhão com o Senhor Espírito Santo e com todos aqueles que irão receber essa mensagem. Amém. Aleluias. Toma o seu lugar em mim, Espírito Santo, embora eu sei que não há nada em mim que tenha qualquer mérito para que o Senhor possa descer sobre mim. Eu sei que o Senhor não está descendo sobre um corpo perfeito, sobre uma mente santificada. Eu sei que o Senhor vai encontrar, Espírito Santo, em mim detalhes que talvez não te agrade, mas também não agradou a mim, nem agrada a mim mesmo. Mas ache um ponto onde o Senhor possa habitar. Toma os meus lábios, toma a minha vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar algo porque eu tive que, como é que eu vou dizer, meu aparelho bugou no aplicativo, eu tive que fazer todo o processo do meu aparelho de novo, eu perdi todas as minhas fotos, todos os vídeos que eu tinha lançado no canal, eu perdi tudo, estou recomeçando agora e graças a Deus eu estou vivo e bem para isso. Mas essa pequena saída minha de 2 semanas ou 3, eu senti que eu fui à casa do olheiro. Porque você recebe de Deus exatamente aquilo que você pede. Eu tenho a certeza absoluta que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros filhos da luz, homens e mulheres de Deus que realmente o Espírito Santo passa por essas pessoas, os anseios dessas pessoas não estão conectados às coisas desse mundo. É por isso que Deus ele vem suprindo as nossas necessidades sem sequer a gente poder abrir a boca. Não precisamos ficar ansioso ou desesperado ou aflito quando o suprimento, seja de alimento, seja de vestimenta, nos falta. Porque nós temos um Pai que provê e ele é cuidadoso. Tá vendo essa camisa bonitona aqui? Não é questão de grife, não. Né? Não é porque é da reserva, não. Mas assim meu Pai me veste. Amém? Porque o livro de Provérbios ensina que nós temos mais valor do que as aves. E elas não têm mãos e nem podem plantar, mas assim mesmo Deus, o Criador, cuida delas. E Jesus disse, não teria vocês mais valor do que as aves? Então, graças a Deus, Deus ele tem cuidado de mim. Meus amados, eu digo que o anseio dos verdadeiros homens e mulheres de Deus que nasceram de novo é todo talhado das coisas do alto. Nós não desviamos nossos pensamentos. Amém? E também nós não nos introduzimos em ambiente, em congregações que não têm o ensinamento do verdadeiro evangelho de Cristo. Nós não adaptamos, nós não sabe como é, não vou perder tempo aqui em tentar explicar para vocês, sei que vocês são pessoas inteligentes e vão entender. Nós buscamos sim uma congregação séria que nos fala toda a teologia real do mundo espiritual e nos conduz para o caminho, a permanecer nesse caminho. Não buscamos hipocrisia de falso amor, de abraço, a paz do Senhor, essas papagaiadas desses dias atuais. Né? Pessoas simpáticas, bajuladores, puxadores de saco,
fanático, kamikaze, suicida. Nós queremos a distância desse povo. E quando eu falo isso, meus amados, eu falo exatamente da religião de crente evangélico. Os verdadeiros cristãos, nós queremos a distância dessa raça, porque ela hoje em dia não tem diferença nenhuma para a raça muçulmana, católica, espírita e outras religiões que existem por aí. Até superou em relação a escândalos. Mas vem para cá, volta para cá. É só uma pincelada, só para você poder entender, mas eu não posso sair da linha de raciocínio do Espírito Santo. A mensagem pela qual Deus me usa vai ser passada. E eu quero contar uma experiência para vocês breve, para não ficar muito extenso o vídeo, que eu estava trabalhando, fazendo uma capina, né, e trabalhando em encher caçamba. E naquele momento que eu estava sozinho ali, eu entrei num momento de comunhão com Deus ali. E foi muito bom, foi muito real. O Espírito Santo, ele sempre está nos levando a tecer palavras sinceras na presença de Deus. E quando a gente é sincera na presença de Deus, ele acha o lugar dele em nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua atuação sobre nossas vidas e em nossas vidas. Muito obrigado. Te adoro, te glorifico e te exalto por isso. É triste, muito, muito triste uma pessoa que não perdeu dinheiro, mas perdeu a presença de Deus. É muito triste uma pessoa que tem plena saúde, mas não tem a presença de Deus. E por aí vai. É muito triste. A pessoa se vê numa casa bonita, num jardim maravilhoso, umas janelas que dá para o paraíso, mas aquele que dá sentido a todas as coisas não faz parte daquele contexto. Pode ser também numa casa simples, de periferia e favela, uma janela simples, mas quem tem o Espírito Santo olha e vê beleza em todas as coisas, sentido para todas as coisas. E há pessoas também afortunadas, que é cheia da presença de Deus, que olha, tem a mesma visão daquele que também não tem recurso financeiro nenhum, mas o olhar do Espírito Santo é sobre todos. O que o tem? Como diz o Senhor Jesus, falou para um determinado homem, se é que você o tem. Falou para um religioso, se é que você o tem. Então, meus amados, essa é a verdade. Que tendo eu em plena comunhão com Deus, o Espírito Santo, e eu precisando, né, voltar aos sentidos do primeiro amor. Eu estava buscando me reintegrar novamente ao primeiro amor, do primeiro contato que eu tive com a palavra de Deus, primeiro contato das primeiras obras. Eu tenho buscado isso, né? Eu tenho buscado isso porque já não existe mais. Não se passa mais, porque isso aí não prospera congregação nenhuma. Isso aí só abençoa o povo. Amém? E tão certo como eu digo a vós outros, que existe sim pequenas congregações no mundo inteiro que ainda são reais, são os remanescentes, mas é a coisa mais rara de se encontrar. É a coisa mais rara de encontrar, porque os que não são, Deus não deixa permanecer. O religioso entra e sai. Os que permanecem realmente é aquele que o Espírito Santo de Deus vê ordem e decência, e uma sede de água viva, e a pessoa encontra esse lugar ali, ela se restabelece. Mas olha, é a coisa mais rara de encontrar. Está longe de religião de crente evangélico e outras coisas que existem por aí. Você não vê nenhum tipo de papagaiado, você não vê cafezinho, você não vê balinha, você não vê nada para manipular a sua dopamina, não vê nada, você vê só a palavra de Deus, é pouca conversa. Amém? Você vê um ambiente de ordem e decência, você não vê barulho, você vê ordem e decência, e com o passar do tempo ali, você passa a perceber a presença de Deus de uma forma diferente. Não tem ninguém ali te prometendo bens materiais, vida próspera, casamento, vida sentimental, não tem ninguém ali manipulando a sua fé para você poder se tornar escravo. Auxílio emergencial de falsos profetas. Esses lugares existem
estão ali, são lugares realmente onde Deus vai lá e habita, e o Espírito Santo tem maior facilidade de concluir a obra dele na vida das pessoas ali. Eu até peço carecidamente, se você encontrar esse lugar, meu contato é 998991436. Amém? Me liga e, se puder, vem me buscar, porque eu estou em busca. Mas eu nunca esqueço que eu sou a igreja. Amém? Eu sou o templo onde o Espírito Santo habita. Mas eu sinto falta de conhecer irmãos reais e ter comunhão com eles. Agora vamos raciocinar aqui, venha razoar comigo e vou terminar esse vídeo para não ficar extenso. Espírito Santo, toma a linha de raciocínio e dê essa pessoa o que ela e eu precisamos. Meus amados, então eu tendo meu momento de comunhão com Deus ali, eu pedi o Espírito Santo para me levar no Getsemane. Comecei a orar, chorando, pedindo o Espírito Santo para me levar de volta ao Getsemane, para me recuperar o sentido daquele momento de Jesus e pelo qual propósito ele foi parar ali. E muitas das vezes nós nos perdemos, a religião é a verdadeira culpada de fazer que nós nos perdamos do caminho. Essa é a pura e mais pura realidade. Eu não estarei aqui, eu estarei na glória, e eu não estou aqui para poder tentar te explicar isso não. Isso aí você pode orar a Deus, você tem acesso ao Senhor. O véu foi rasgado, e se você quiser resposta, você tem acesso a Deus, você pode abrir seu coração e acessar o Deus Pai. Então, eu fiz um pedido. E nessa mesma tarde, meus amados, nessa mesma tarde, o meu pedido foi respondido de uma forma relâmpaga. Foi de uma forma rápida que Deus me respondeu. Como eu pedi a Deus para me levar de volta ao Getsemane, para poder recuperar o real propósito pelo qual Deus me salvou. Entre outras coisas, eu estava mexendo ali, recolhendo alguns ramos com espinho, quando um espinho desse tamanho, atravessou por trás da minha perna. Eu senti aquela dor, eu fui puxando, saiu aquele espinho desse tamanho. Maior do que uma agulha mais grossa que existe. E eu não liguei uma coisa a outra, eu só fui ligar uma semana e os dias para frente, porque infeccionou. Agora mesmo eu estou aqui mancando, já está, graças a Deus, eu já estou saindo do tratamento, o tratamento deu resultado, eu já estou parando de sentir dor, estou tomando dipirona, estou tomando um medicamento também, que é para matar a bactéria. Então, meus amados, como eu havia pedido ali, em oração ali, abri meu coração na presença de Deus, eu pedi que Deus, através do Espírito Santo, me levasse para o Getsemane. Porque religião nenhuma vai me levar para a casa do olheiro. Amém? Deus usa pessoas sim, eu creio que existe pessoas sim que Deus usa para te levar até a casa do olheiro. Para que você não venha ser destruído por completo e nem perder sua salvação. Então, quando o espinho atravessou por dentro da minha perna, eu senti aquela dor do espinho que entrou. Mas eu não tinha noção que ele ia causar toda essa infecção, toda essa dor, ao ponto de eu nem ter condição de botar o pé no chão. E eu já saí da casa do cliente, já descendo o morro, sem poder. Então, eu entendi que Deus permitiu daquele espinho entrar na minha perna. Para mim ter noção, para mim poder ter a noção do que são vários espinhos furando a cabeça de um homem. Porque a história fala que colocou sobre ele uma coroa de espinho. Meus amados, mas não fala sobre as infecções, porque só um espinho, um só, entrou na minha perna, causou essa dor terrível. Essa infecção terrível. Uma dor descomunal. Um só, agora imagina vários espinhos furando a sua cabeça, a sua fronte. Cada espinho daquele causando uma infecção num lugar. Imagina como ficou a cabeça do mestre. A história não conta, né? Mas contou para mim. Eu pedi para ele me levar até o Getsemane, e essa dor que eu estava sentindo, que agora está diminuindo, me levou num momento real, numa dor real. E eu estou falando dos espinhos, da coroa de espinho que está sobre a cabeça dele. Eu não falei sobre a chibatada, sobre o castigo que veio sobre ele.
que também causou várias infecções. Amém? Imagina você. Agora, como eu disse, né, você tem de Deus aquilo que você pede. Eu não pedi para mim, eu pedi para minha alma. Eu precisava voltar para Deus. Eu entrei numa condições que eu estava indo a ladeira abaixo. Eu não quero compartilhar aqui. Uma coisa me dominou. Amém? Eu, sendo um grande homem de Deus que eu sou, uma coisa me dominou. Estava sob domínio de um pecado e não conseguia sair fora dele. E vi uma necessidade grande de descer ao mais profundo, me humilhar diante de Deus e pedir o Espírito Santo para me levar de volta à casa do oleiro, porque eu estava me destruindo. Então, após aquela oração, o espinho atravessou minha perna, tá aí o Getsemane. Se você quer sentir a dor que Jesus sentiu, não sentir a dor total, apenas uma dor simbólica. Isso aí que Deus me deu, esse espinho, foi só uma dorzinha insignificante comparando a dor que Jesus sentiu. Então eu hoje, através dessa dor, eu dou mais sentido e mais valor ao que ele fez. E eu posso captar todo aquele sofrimento em parte. Isso me fez voltar para ele. Isso me fez voltar para Jesus. Um Jesus que a religião apagou ele de mim. A religião me apresentou no princípio um Jesus através da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Mas a religião se perdeu. A mesma congregação que um dia me apresentou Jesus e lutou contra os meus demônios, hoje se perdeu. Mas voltando para cá, para a minha linha de raciocínio, então, meus amados, aleluia, glória a Deus. A melhor forma de você voltar desse ponto que você está aí religioso, demasiado, fanático, kamikaze, suicida, abajulador, puxador de saco, ou você que está perdido dentro de uma congregação cujo Espírito Santo já se retirou dela há muito tempo, assim como em milhares e centenas de congregações no mundo inteiro o Espírito Santo já vazou, estão ali só estelionatários, ladrões, faccionados com política, com criminosos. Só que ao mesmo tempo, por você ser uma pessoa religiosa demasiada, você está preso aí. Eu não te culpo, não vim te julgar, mas vim te apontar um caminho que o Espírito Santo me levou. É na sua comunhão sincera, verdadeira na presença de Deus. São as suas petições para aquilo que realmente importa. É o que te leva de volta para Deus. E tudo isso é possível porque Deus não quer que nenhum se perca. Amém? Então permita você mesmo fazer as suas petições de uma forma certa, do que realmente a sua alma tem necessidade, do que realmente a sua vida, a sua casa, a sua família tem necessidade, de proteção divina, libertação, santificação. Amém? Comunhão com Deus, força para consagrações. Agora, se você está perdendo tempo sendo manipulado por religiosos em busca de status, posição, competição, de ter para ser, talvez você não encontre o caminho de volta. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem carro, nem moto, nem casamento. Glória a Deus, aleluias. O reino de Deus não é nada dessas coisas. Amém? E outra coisa que destrói a sorte de alimento da sua casa são os pecados. Uma coisa que destrói e nos separa de Deus é a mesma condição. É por isso que nós devemos buscar um novo nascimento. É por isso que devemos preservar a presença do Espírito Santo. Quando você deixa a religião, crente evangélico e outros que tem por aí te manipular, te levar num mundo de euforia, de unicórnio, de fantasia, não tem salvação para você. Mas esse falso Messias vai te dar um mundo de aparência, mas no dia do Senhor ele vai desaparecer. Volta hoje. Saiba pedir para Deus o que você realmente tem necessidade hoje. Amém? Essa é a mensagem que Deus
Depois, agora dessa volta, Deus está me usando para falar com você. E o Pix que eu peço para vocês é o de sempre, são as suas orações. Eu peço que Deus Pai, que em nome de Jesus Cristo esse vídeo possa chegar a essa pessoa. E essa pessoa possa se ver orando pela minha vida. Essa pessoa possa se ver orando pela minha casa. Amém? Meus amados, meu nome é Ramon, datado da data de 1977. E o ministério do Espírito Santo através da minha vida é esse. Os remanescentes dos últimos dias. E peço que o Espírito Santo de Deus possa te convencer dessa verdade. Amém? Que assim seja, em nome do Pai, e em nome do Filho e do Espírito Santo.